Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em dois textos. Nós vamos estar lendo dois textos. Todos os dois textos, pela visão, pela ótica diferente de cada um dos evangelistas, né, aliás, narram o momento da crucificação de Cristo. Alguns momentos da crucificação de Cristo, não todos, mas alguns momentos, que vai nos ajudar hoje a entender qual é o nosso papel, né, na solução que é levar Cristo. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João, capítulo 18, 28 a 40, você que está conosco também através da internet. Em João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 28 a 40, e depois, em sequência, Lucas 23, 33 a 43. São dois textos que narram o episódio anterior e o momento da crucificação de Cristo. Então vamos ler João capítulo 18, versículo 28 a 40. E depois Lucas 23, 33 a 43. Diz assim então o texto: Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Leve-no e julgue-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. Isto aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie da morte que ele estava por sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua. Os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por causa da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Agora em Lucas 23, 33 a 43. Quando chegaram no lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombaram dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: Se você é rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso respondeu dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Jesus respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Nesses dois textos que nós lemos, irmãos, nós vamos aqui encontrar 4 situações. Veja comigo aqui. Nós vamos encontrar, primeiro, a realidade sobre Cristo. Segundo, nós vamos encontrar 3 motivos pelo qual Deus enviou seu Filho unigênito a este mundo. Então, primeiro, nós vamos ver 3 realidades sobre Cristo. Segundo, 3 motivos pelo qual Deus enviou Jesus Cristo a este mundo. Terceiro, vamos encontrar 3 ações que o homem deve tomar para ser salvo. E por último, 3 razões porque Deus não nos leva para o seu reino assim que nós nos convertemos. Olha que texto rico, muito rico. E eu queria com os irmãos compartilhar e estudar exatamente isso. Vamos ver então. Primeiro, 3 razões ou 3 realidades sobre Cristo, melhor dizer. 3 realidades sobre Cristo, que não podemos perder de vista, nunca. A primeira, você encontra isso no versículo 38. Dá uma olhadinha de novo aí na sua Bíblia, no versículo 38. Jesus Cristo foi crucificado sem ter nenhuma culpa. Essa é a primeira realidade. Jesus foi crucificado sem ter nenhuma culpa. Ele foi jogado na cruz como criminoso, ele foi jogado na cruz como um salteador, podemos dizer assim, mas em momento algum o juiz chamado Pilatos encontra nele culpa alguma. Por 3 vezes Pilatos chega para os que estavam com ele: não vejo culpa nele. Imagine aquele homem, juiz, tendo que deliberar sobre essa situação. Ele não consegue ver, não consegue achar, não encontra nada que pudesse dizer ele é culpado nisso. Então Jesus Cristo foi jogado numa situação sem ter culpa nenhuma. Em outras palavras, nenhum pecado. Coloque isso na cabeça. Segundo, nós vamos encontrar isso no versículo 38 e 39. Veja na sua Bíblia. Jesus Cristo foi colocado ali no lugar da humanidade. Você vê isso claramente nesses versículos 38, 39 e 40 também, de João. Olha só. Quando aquele momento ali, veja o que diz os versículos. Pilatos, que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse, saiu aquilo e foi novamente para a multidão e diz: não acho nenhum motivo para crucificá-lo. E aí então ele coloca uma sugestão: olha, como é segundo o costume de vocês, nessa época de se soltar um. Vocês querem que eu salte Jesus? E aí aquela multidão grita: não queremos ele, queremos Barrabás. E aí tem uma observação no final desse versículo de 40, que era dito o quê? Era um bandido. Em outras palavras, aquela cruz deveria estar quem? Barrabás. E naquele momento você vê a profecia de Deus se cumprindo, quando ele, Jesus Cristo, substitui o bandido. Quando, naquele momento, Jesus Cristo, ele se coloca no lugar do homem que tem que morrer. Você lembra do texto? Todos pecaram, todos, por causa do pecado, estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, a primeira realidade, Jesus Cristo, ele foi condenado sem culpa alguma. Segunda realidade, ele se colocou no lugar do homem que tinha que morrer, da humanidade, no meu e no seu lugar. E terceira realidade, você vai ver isso lá em Lucas, no versículo de número 33 do texto que nós lemos. Lá no versículo 33, Lucas registra um detalhe interessantíssimo.
ele é levado para ser crucificado no lugar chamado Caveira, mas aonde ele é colocado? Aonde ele é colocado? No meio dos criminosos. Outra realidade interessante, irmãos. Por que ele não é colocado na direita? Ou por que ele não é colocado na esquerda? Mas sim no meio. Terceira realidade. Jesus Cristo veio para separar a humanidade. Os que querem estar com ele e os que não querem estar com ele. Você percebe isso nesse texto? Jesus Cristo é colocado no meio. Ele é o divisor. É uma realidade. Ele, quando voltar para buscar a sua igreja, o seu povo, ele vai botar uns para a sua direita e outros para a sua esquerda. Aos da direita, ele vai dizer, vinde benditos. Aos da esquerda, apartai-vos de mim. Ele é o divisor. Ninguém pode assumir esse lugar. 3 realidades sobre Cristo. Grave isso. Não tendo pecado, substituiu o homem pecador e vai dividir aqueles que estiverem à sua direita para ele e à esquerda os da condenação. Ele vai dividir a humanidade. 3 realidades. Coisa linda isso. Mas tem mais. Além dessas 3 realidades, nós encontramos 3 motivos. Lembra que eu falei isso? 3 motivos pelo qual Deus enviou Jesus Cristo a este mundo. Aí você vai dizer, pastor, isso é fácil. Ele enviou Jesus Cristo para salvar o homem. Certo. Mas observe o texto. Olha que coisa linda que está no texto. No versículo de número 37 de João, o que você lê aí? No versículo de número 37 de João. Você é rei? Você é rei? Rei de onde? Rei deste mundo? Rei dos céus? E aí Jesus Cristo explica para ele. Se você prestou bastante atenção, ele diz, não é disso aí não. Meu reino não é deste mundo. Mas eu vim, diz Jesus Cristo, eu vim para quê? Eu vim para este mundo para fazer o quê? Testemunhar do quê? Da verdade. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele veio para testemunhar da verdade. Não somente verdade, não somente a verdade, não somente em verdade, mas ele diz da verdade. Por que ele diz da verdade? Eu vim testemunhar da verdade. Essa palavrinha aqui, da, professor de português, me ajuda aí? Está indicando alguma coisa. Alguma coisa do quê? Alguma coisa dele em si? Vamos dizer assim, eu vim para testemunhar da verdade. Quem é a verdade? Aí você vai dizer para mim, ele, Jesus Cristo. Não está errado, não. Mas quando ele, Jesus Cristo, diz que ele veio testemunhar da verdade, você pode pegar essa primeira palavra aí, da, e substituí-la, no grego dá essa possibilidade, ele veio em nome da verdade. Ele veio para mostrar a você quem é a verdade. Melhorou agora? Não é isso, professor? Ele veio trazer para você, para mim, para o mundo, quem é a verdade. Ele veio mostrar para você, para mim, para o mundo, que essa verdade, ela não é qualquer verdade. Essa verdade não é uma verdade relativa. Até porque, irmãos, segundo a própria pergunta de Pilatos, você vê aí no versículo seguinte, ele diz, que é a verdade? Não é isso? No versículo 38, ele diz logo,
que é a verdade? Por que desta pergunta? Essa discussão ela é antiga, não é nova, não. Né? Existem alguns filósofos da nossa era, né? Como Kant e outros tantos, Foucault, acho que é assim que fala o nome dele, agora não lembro. Eles têm uma discussão sobre a verdade. E essa discussão ela é antiga, ela vai lá para o tempo dos gregos, onde se discutia o que é a verdade. Não sei se você já ouviu essa expressão alguma vez. Segundo esses homens, a verdade absoluta não existe. Você já ouviu essa expressão? Ok? Só que quando ele diz isso, ele está caindo na própria armadilha dele. Por que eu digo isso? Se eu digo que não existe verdade absoluta, eu estou fazendo o quê? Eu estou afirmando uma verdade absoluta. De que não existe a verdade absoluta. Olha só. Esses caras, quando dizem, não, a verdade é relativa. A verdade pode ser vista de uma forma aqui e ali de outra. Tudo bem, pode até ser culturalmente, socialmente, mas existe a verdade absoluta. E essa verdade absoluta, ele está aonde? Ou é quem? O próprio Deus. E Paulo fala isso. Eu não coloquei lá para a nossa data bênção, mas os irmãos podem ler depois isso lá em Romanos 3, versículo 4. Seja Deus, quem sabe o versículo? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Paulo está dizendo o seguinte, a verdade é Deus. Então veja, Jesus Cristo veio a este mundo primeiro para mostrar quem é a verdade. Deus. Apresentar esta verdade. Deus. E para chamar para si aqueles que querem a verdade. Veja que ele continua dizendo no versículo 37, todos que são da verdade, vêm para mim. Então Jesus Cristo veio a este mundo salvar o homem, morrer na cruz do Calvário, mas ele veio primeiro apresentar a verdade, chamar para si aqueles que querem esta verdade e para levar estes ao céu. Aí sim, você completa a ideia lá em Lucas capítulo 40, no Lucas que nós lemos, capítulo 23, versículo 42, 43, quando aquele homem na cruz disse para Jesus Cristo, lembra-se de mim quando entrares no teu reino, e assim Jesus Cristo disse para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus Cristo veio a este mundo apresentar a verdade, sendo o próprio Deus, ela a verdade, chamar aqueles que querem esta verdade para si e estes levar para o céu. Para isso que ele veio. E se ele afirma que tudo é relativo, já está botando uma verdade absoluta. Não é. Isso aí, isso aí. Muito cuidado. Agora, terceiro, veja aqui, terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos encontrar 3 ações que o homem precisa tomar para ser salvo, ou 3 ações que ele precisa entender e tomar para que ele possa ser salvo. 3, nesse mesmo texto. Qual é a primeira reação? Qual a primeira ação? Primeira, ele precisa definição. Preste atenção nisso. Não existe indecisos, porque todos que se colocam nessa posição de indecisos estão se definindo como indecisos. Deu para entender? Não existe pessoas indecisas. Não existe. Porque todos que se colocam nesta posição de indecisos estão definindo a sua posição de indecisos. Deu para entender? Olha que coisa interessante.
Não existe. Pilatos, voltando ao texto de João, no versículo 38, no finalzinho, ele diz assim, ó, eu não vejo culpa nesse indivíduo. Eu não vejo culpa nesse indivíduo. Ele tinha uma decisão. Qual era a decisão que ele deveria tomar? Qual a decisão que ele deveria tomar? Soltar. Soltar Jesus, não tem culpa. É o juiz que vai bater o martelo. Não tem culpa, não é criminoso, vão soltar ele. Mas aí o que ele faz? Veja o versículo 39. Contudo, segundo o costume, estou jogando para vocês a decisão. Solta ou não solta? Um juiz pode fazer isso? Se você ler a história, interessante, irmão, se você ler a história todinha desse momento, você vai ver que Pilatos é um cara que aparentemente mostra-se indeciso, mas ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou, você vai encontrá-la perfeitamente e vai ver isso lá em Mateus capítulo 12, versículo 30. Olha a decisão que ele tomou. Você vai entender. Aquele que não está comigo é o quê? É contra mim. E aquele que comigo não ajunta, Pilatos tomou a decisão de não juntar, não estar com ele. Tomou essa decisão. E aí ele ficou tentando arrumar desculpa. Aquela cena do lavar as mãos, irmãos, de Pilatos, sou inocente. Não, ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão de não juntar-se com Cristo. E você vai ver isso interessante, irmãos, quando ele faz aquela perguntinha: que é a verdade? Se você voltar ao texto, no versículo 38 de João, ele para ouvir a fala de Cristo, que é a verdade? Que é a verdade? Diz o texto. Aí faz o que, Pilatos? Ele sai de cena, volta para a multidão. Ele não para ouvir, ele já tinha a decisão tomada. A decisão dele era entregar Jesus. Ele ficou ali numa situação que você poderia dizer, mas ele ficou indeciso. Não, ele não ficou indeciso, não. Ele tomou a decisão dele. Não quero saber de Cristo. Só isso. Ele tentou passar a bola, só que não podia. Era ele que tinha que decidir. Ele joga para os judeus. Os judeus dizem, não é você que tem que decidir. Não vou matar ele, não. Se você não matar, você não é amigo de César. Você já leu isso? Aí ele descobre que Pilatos, ele descobre que tinha um camarada que era governador, que a jurisdição dele. Você lembra o nome? Eu esqueci agora o nome. Se você lembrar, me ajuda aí. Ele joga lá para o outro. Aí o outro fala, isso é seu problema, resolve você, devolve Jesus. A decisão é importante ser tomada. Foi exatamente o que aquele ladrão fez na cruz. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Eu tomei minha decisão, eu quero estar contigo. Tu é Deus. Decisão diferente. Percebeu isso? Mas por que ele toma essa decisão? Veja qual é o passo importante. Segundo passo, ele reconhece os seus pecados. Veja lá em Lucas, versículo 41, ele vira para o outro e censura. Você não entendeu que você está numa mesma situação terrível como a nossa? Você não está entendendo que nós estamos aqui porque merecemos. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, eu sei que eu estou errado, eu fiz errado, eu pequei e tal, e preciso de me arrepender, preciso mudar de posição. Foi o que ele fez, e Pilatos não. Ele tomou a decisão dele, a decisão de não querer. A decisão de ficar em cima do muro, e como não existe em cima do muro, ou é com Cristo ou sem Cristo, então ele tomou a decisão de estar sem Cristo. Fechou. E o último, que é outro passo que o homem precisa tomar, e ele não pode esquecer disso, você vai ver lá no versículo 42. Quando Jesus, ele estava já no finalzinho, ele toma, o ladrão, a única decisão, a posição acertada. Senhor, eu não tenho o que fazer, a não ser depender de Ti. Quando ele diz, lembra de mim quando entrar no teu paraíso, o que você poderia fazer, ou o que ele poderia ter feito mais ali? O que você acha? Não ia fazer nada. O que ele podia fazer? Nada. Ele estava condenado. Mas naquele momento, a única coisa que ele podia fazer era, Senhor, estou nas tuas mãos. Então, veja, essa é a mensagem de salvação que nós precisamos pregar. Essa mensagem de salvação, por isso o quarto e último.
encontramos aqui nesse texto 3 razões porque Cristo não nos leva para o céu, para o seu reino, assim que nós nos convertermos. Por quê? Já fez essa pergunta? Por que Cristo não nos leva para o céu? Veja o versículo 30 a 32 de João. Jesus Cristo diz assim, você vai entender o interessante aqui. Responderam eles, se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilato disse, leve e julgue conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestar os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, as palavras de Deus, a palavra de Deus, conforme Jesus tinha dito, e indicando a espécie de morte que ele teria que morrer. Cumprisse as Escrituras. Tudo que Deus disse vale e vai se cumprir. Do jeito que ele disse, vai se cumprir. Essa semana eu ouvi de uma pessoa dizendo que Deus muda de planos. Eu disse assim, Deus nunca mudou de planos. Deus não muda de plano. Não. Você e eu mudamos de planos. Você e eu podemos mudar os nossos objetivos. Mas Deus não muda. Se ele definiu o que é, vai ser. Se ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Se ele não disse nada, é porque não vai acontecer nada. Mas ele não muda, é imutável. Então, quando ele diz que aquilo aconteceu para que se cumprissem as Escrituras, o que isso tem a ver conosco? Mateus 24, versículo 14, nos dá essa resposta. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ele não está dizendo, e este evangelho do reino talvez seja, ou quem sabe será. Não, é uma afirmativa. Ele está dizendo, será pregado, será levado, será anunciado. Todo o mundo. Então, para que se cumprisse e cumpra as Escrituras, Deus não nos leva para si quando nós nos convertemos, porque você e eu precisamos, segundo, apresentar esta verdade. A solução não é Cristo? Nós dizemos e cantamos. Se a solução é Cristo e você e eu sabemos muito bem, por que então não levamos essa verdade? Temos que pregar. Porque se fosse ser salvo e levado para o céu, seria ótimo, mas não é assim que funciona. Tem que se cumprir as Escrituras. Assim como Cristo, naquele momento, se cumpriu as Escrituras, em você e em mim tem que isso acontecer. Cumprir-se as Escrituras. E o que diz as Escrituras? Este evangelho será pregado em todo o mundo. E quem vai fazer isso? Eu e você. Você e eu precisamos apresentar a verdade. Não foi isso que Jesus Cristo fez quando estava sendo ali interrogado por Pilatos? Vim para apresentar a verdade. Vim mostrar quem é a verdade. E quando Jesus Cristo disse, vá, anuncie, ide por todo mundo e pregue o evangelho, ele chega para você e diz o seguinte, como diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa é a mensagem que tu tem que pregar. Disse Jesus, eu sou o caminho. Disse Jesus, ele é a verdade. Disse Jesus, ele é a vida. Não é uma em uma dessas 3, não é definindo, acabou. E ninguém vai ao céu se não for por Jesus Cristo. Esta é a verdade que precisa ser anunciada. Por mim e por você. Os anjos até gostariam de ter feito isso, né? Quem sabe disso? Né? Os anjos até gostariam. Mas por que os anjos não podem pregar o evangelho? Mas se eu e você apresentar a solução. E o irmão Zago falou uma coisa interessante. Não é terceirizar. Né, irmão Zago? Às vezes nós pensamos que terceirizando o negócio a coisa vai funcionar. Não é terceirizar. É eu e você. Responsabilidade não é o do outro, mas sim minha. E o campo é o mundo. E o campo que a Bíblia nos mostra, ela começa em nossa casa. Lá dentro. Depois nossos vizinhos. E assim por diante. Pregar o evangelho. Isso é função nossa. Minha em particular. Por isso Jesus Cristo não nos leva ao céu.
E por último, ele quer que nós glorifiquemos a Deus em tudo, inclusive no que aconteceu. Veja lá no versículo 35 e 37 de Lucas. Olha só que coisa interessante. Jesus Cristo diz assim, versículo 37 35 e 37 de Lucas. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Mas havia ali uma inscrição, este é o rei dos judeus, versículo 38. E 39, um dos criminosos que ali estavam pendurados lançou os insultos, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso respondeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob ameaça de morte. Agora, mesma coisa lá em João. Mesmo não teme a Deus. Veja lá 35 a 37, os dois versículos interessantes. Acaso sou judeu, disse Pilatos, foram o seu povo os chefes sacerdotes que entregaram a mim. Repare de novo, foram os chefes e sacerdotes que te entregaram a mim. Quem são esses? Os religiosos. E aí Jesus diz para eles, o meu reino não é este mundo, se fosse, meus servos lutariam e pedir, e os judeus que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui. Veja aqui que a glorificação tem que ser para Deus. A glória é para Deus, partindo de quem? Dos seus. Ali naquele momento, irmão, se você ler de novo comigo, você vai ver que todos zombaram de Deus. Os soldados, os religiosos, o povo, o ladrão que estava na cruz. Você reparou isso no texto? Todos zombaram de Cristo. Se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Se você é o rei dos judeus, sai daí e me salva também. Você é o rei dos judeus, zombando de Cristo. Mas nós não. Somos de Deus? Somos. Então não podemos zombar, temos que glorificar o nome de Deus. E em João, o último texto, capítulo 17, de 1 a 5, olha a fala de Jesus Cristo, quando estava naquele momento ali. João 17, 1 a 5, diz assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes deste mundo. Olha só que frase linda de Jesus Cristo. Olha, eu fiz o que tinha que ser feito, e por isso você foi glorificado, você, Deus, foi glorificado. Tinha que ser assim, tinha que ser feito dessa forma. Então, se Deus te chamou, né, para apresentar essa solução, você tem que fazer a mesma coisa como ele fez, com as ações dele, glorificar a Deus. A pergunta é, você tem feito com que Deus seja glorificado na sua vida ou não? A pergunta é essa. Lemos agora que os sacerdotes fizeram, infelizmente, com que o nome de Cristo fosse ridicularizado, que Deus fosse ridicularizado na cruz do Calvário. Fizeram aquilo, quem não deveria ter feito. Mas nós precisamos, com a nossa vida, com as nossas ações, com os nossos atos, com a nossa palavra, com o nosso pensamento, glorificar a Deus. E como é que nós glorificamos a Deus? Apresentando Jesus Cristo, apresentando Deus, assim como Cristo veio apresentar a verdade. Então, irmãos, para completar, veja como esse texto é rico. Tem muitas coisas aqui, mas a gente não vai, a hora não nos permite, né, de estudarmos. Mas pense nisso, que tudo aquilo que Cristo fez foi por amor. Então, se eu quero realmente dizer que amo, eu tenho que entender que a solução é Jesus Cristo e que depende de mim que as pessoas recebam esta solução. Senão não funciona, não vai dar certo. Deus possa nos abençoar. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que nos dê esclarecimento e que Ele possa nos usar ainda mais para a sua honra e glória. Vamos orar então?
Nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença nos encontramos e queremos Te agradecer, Senhor.